guys, how are you doing? Galera, eu já vim falar com vocês sobre um assunto muito importante e que muita gente acaba se confundindo e usando da maneira errada, sobre o there is e o there are. Vocês já sabem quando usar ele, o porquê que ele existe no inglês? Vamos começar por aí, né? Muitas vezes, quando a gente fala no português, a gente fala da maneira errada. Por exemplo, a gente vai falar que, em vez da gente falar que existe um prédio na rua, a gente fala que tem um prédio na rua. Isso acaba sendo um grande erro, porque às vezes você se confunde na hora de falar inglês. Porque quando você vai falar inglês, aí você vai falar have a building in the street. Mas essa é a maneira errada. Porque se você falar have, a única maneira de você usar have no inglês é para posse. Então, I have a dog, eu tenho um cachorro, aí é a maneira correta. Mas quando você vai falar que algo existe, que algo existe em algum lugar, uma pessoa na rua, enfim, você precisa usar o there is or o there are. Bruno, mas quando que eu sei quando eu uso cada um deles? Vamos lá, o there is vai ser sempre para o singular e o there are sempre para o plural. Exemplos. There is a person in the street. There is a person, que é uma pessoa, in the street. Existe uma pessoa na rua. There are people in the street. Existem pessoas na rua. Então, there is a person in the street. Tem uma pessoa na rua. There are people in the street. Existem pessoas na rua. Quando a gente fosse falar no português, a gente falaria tem pessoas na rua. Tá errado? Não, porque é o português. Mas quando você vai traduzir e fala have people in the street, tá totalmente errado, guys. Tudo errado essas perguntas. Porque have é o posse, beleza? Então, por exemplo, por que aqui no título tá, né, a dica fácil para vocês viajarem? Uma dica muito importante, porque quando vocês forem viajar, vocês vão precisar perguntar se tem alguma coisa aqui por perto. Por exemplo, eu tô aqui na Inglaterra, aqui é um bairro que a gente não conhece, e se eu precisasse perguntar aonde tem um banco, você chegaria pra pessoa e falaria assim, is there a bank next to me? Tem um banco perto de mim? Or is there a bank close us? Tem um banco perto de nós? Então, toda vez que você precisar perguntar, você não vai usar o have. Muita gente chega e fala, have a bank? Errado, guys. Você precisa usar is there a bank? Lembrando que no inglês, quando você vai fazer uma pergunta, você precisa jogar o verbo to be no começo. Então fica, is there a bank? Are there banks? Então, se for no singular, is there a bank? Se for no plural, are there banks? Vamos voltar no exemplo que eu dei lá no começo para vocês, para ficarem mais claro. There is a person in the street. Tem uma pessoa na rua. Aí você liga para alguém e pergunta, is there a person in the street? Tem uma pessoa na rua? Agora, se eu tô falando no plural, there are people in the street. Existem pessoas na rua. Are there people in the street? Então é a forma de perguntar. Bruno, e se eu precisar negar? Então alguém te ligou e falou assim, is there a person in the street? Aí você vai falar, no, there is not. Então se a pessoa pergunta no singular, você também vai responder no singular. Se a pessoa pergunta no plural, você também vai responder no plural. Por exemplo, are there people in the street? Aí você vai responder, no, there aren't, que é a conjunção there are mais o not. There aren't or there are not. Beleza, guys? Então, se alguém perguntar, você chegou em alguém e perguntou assim, is there a bank close to us? A pessoa vai falar, oh, sorry, there is not. Então, quer dizer que não existe. Ou se for realmente aqui fora, né, você vai ouvir, oh, there isn't, sorry. Então, não existe. Se caso existir, ela vai falar, yes, there is, it's nananana. E ela vai te dar todas as instruções, né? Então, principal informações que vocês precisam saber, guys. Quando vocês precisarem negar, quando for negação, there is not. Por exemplo, se você quer falar que não tem pessoas na rua, there is not a person in the street or there are not people in the street. Beleza, guys? Então, toda vez que vocês precisarem perguntar sobre lugares, sobre parques, por exemplo, você tá num novo lugar, você quer saber se tem algum parque por perto, se tem algum supermercado. Toma cuidado, não use o have, use o there is, ou no caso, is there. Por exemplo, às vezes você tá num lugar e você quer saber se tem banheiro. Muita gente acaba usando do you have bathroom? Tipo,
exemplo, vocês têm banheiro? Não, você vai chegar e vai perguntar: Is there a bathroom? Tem um banheiro? Existe um banheiro? Beleza, guys? Então tomem cuidado com esse mistake. Tomem cuidado com esse errinho que pode acabar acontecendo no inglês. Em vez de você falar there is or there are, você acaba falando have. Lembra que have é só pra posse, só pra aquilo que é seu. Então, I have a dog, I have a house. É coisas que são minhas. I have a boyfriend, I have a mother e assim por diante. Quando você vai falar que tem algo, não é que tem, é que existe algo. Existe uma pessoa, existe um prédio, existe um lugar. Se você consegue substituir a palavra por existe, quer dizer que você tem que usar o there is e o there are. Deu pra entender, guys? Então, principal dica de ouro aqui pra vocês é: se você pode substituir no português para existe, você precisa usar o there is e o there are. Se você não pode substituir, por exemplo, eu tenho um cachorro. Você pode falar eu existe um cachorro? Não pode. Então você vai falar I have a dog. Se você fala assim, tem pessoas na rua. Tem pessoas na rua. Você pode substituir por existe pessoas na rua? Sim. Então você vai ter que usar there are people in the street. Deu pra entender, guys? Essa dica aí é de ouro. É só vocês aplicarem ela no dia a dia que com certeza vocês vão entender muito bem esse conteúdo. Thank you so much, guys. Oh, don't forget to get a thumbs up, que é o like. Então não esquece de dar o like, se inscrever aqui no canal. Qualquer dúvida é só me chamar lá no @BruniceEnglish. E eu espero vocês lá para terem aulas particulares, poderem entender mais o inglês, poder praticar tanto o sotaque britânico quanto o sotaque americano, o que você preferir. E é isso, guys. Thank you so much and bye!